Bom, amores, o assunto de ciências vai ser sobre o ar, certo? Presente no livro de vocês, na página 28 e 29. O ar é invisível, ou seja, ele não tem forma, não tem cor, nem cheiro, nem sabor. Em sua maioria, é composto por nitrogênio, segundo pelo oxigênio, certo? O gás carbônico, o vapor de água e outros gases se apresentam em quantidades mínimas, ou seja, é menos que 1%, tá? Porque, como a gente pode observar aqui no gráfico, a gente vê que o oxigênio se apresenta no nosso ar em 21%, o nitrogênio em 78%. E 1% representa gás carbônico e outros gases. Então, essa quantidade é mínima, tá? Porque é 1% dividido para vários. Não se pode ver o ar. Entretanto, é natural percebermos a sua presença por meio de vários elementos do nosso cotidiano. Ao encher um balão ou um pneu, com o balanço das roupas no varal ou ao empinar a pipa. A gente também percebe o vento, por exemplo, quando a gente tá sentada, vou aqui receber um ventinho. Às vezes a gente senta na porta e vem aquele ventinho que balança os nossos cabelos, não é isso? Para as meninas, né? As principais características do ar são o peso, a resistência, a expansão, a compressão, e a elasticidade. As propriedades do ar. Vocês vão estudar sobre a pressão, tá? O ar exerce pressão. Como assim? Sim, o ar exerce pressão sobre a superfície da Terra. Esse fenômeno é conhecido por pressão atmosférica. Boa parte do ar está concentrada na região inferior da atmosfera, mais próximo da superfície do planeta. Nesses locais, dizemos que a pressão do ar é maior. Em lugares muito altos, como o topo de montanhas, existe menos oxigênio, o que torna mais difícil a respiração. Algumas pessoas sentem fadiga, falta de ar, desconforto, entre outros sintomas, por não estarem adaptadas às altitudes elevadas, tá? Ou seja, quanto mais próximo, tá, vocês estiverem do solo, tá? A pressão atmosférica vai ser maior, certo? E essa situação que ele trouxe aí pra gente, a respeito da respiração, é importante lembrar que isso acontece também por conta da pressão atmosférica, tá? A gente, quando sobe no topo de montanha, alguma coisa assim, alta, muito alta, não é alta, né? Muito alta, a gente está distante do solo, e quanto mais distante do solo, menos pressão atmosférica. Consequentemente, existe menos oxigênio, certo? Nesses lugares, o ar é rarefeito, ou seja, tem sua densidade diminuída e, consequentemente, a pressão também, que eu já tinha comentado no slide anterior, tá? Quanto mais distante do solo, quanto mais alto for a montanha, menos pressão você vai ter, tá? E esse tipo de ar, como a gente acabou de ler, ele é o rarefeito, certo? Ele tem uma densidade menor, tá? Aí, aí ele traz aí pra gente nessa imagem. A pressão atmosférica varia de acordo com a altitude. Em lugares altos, a quantidade de gases vai diminuindo, por isso a pressão é menor. O ar tem peso. Como assim, tia Jéssica? Vamos provar agora. O ar possui massa e ocupa lugar no espaço. Em uma grande garrafa de água, por exemplo, quando bebemos uma parte da água, esse espaço vazio é preenchido pelo ar. Aí ele trouxe esse exemplo aí dos balões, tá? Ao pesar dois balões com quantidades diferentes de ar, é possível perceber que o balão mais cheio vai reclinar a régua. Reclinar é deixar ela tortinha, tá? Vai descer um pouquinho a régua. Isso acontece porque ele possui uma maior massa de ar em seu interior. Ou seja, o balão que tem mais ar, ele fica mais pesado, certo? Consequentemente, comprovando que o ar tem peso. Não conseguimos amassar uma garrafa com a tampa fechada. Por quê? Vocês já se perguntaram sobre isso? Mesmo ela estando vazia, a gente não consegue. Por quê? Porque existe um ar ocupando o espaço interno. Existe um ar dentro da garrafa, tá?
Mas ao retirarmos a tampa, o ar vai ter por onde escapar, ou seja, quando a gente retira a tampa, o ar sai, tá? E assim é possível comprimir o recipiente, ou seja, é possível amassar a garrafa, certo? O ar é elástico. O ar possui a capacidade de se expandir e se comprimir, ou seja, esticar, tá? E diminuir. A expansão do ar acontece quando ele aumenta de tamanho, ocupando um espaço maior. Já a compressão acontece o contrário, ou seja, o volume diminui, o tamanho diminui, e ele passa a ocupar um espaço menor. Por exemplo, ao tampar a ponta de uma seringa vazia e depois pressionar o seu embolo é isso aqui, tá, gente? Essa partezinha da seringa. Ele só vai conseguir avançar até certo ponto, ou seja, estava inteirinho. Ele foi avançando, avançando e só conseguiu até aqui. Por quê? Porque o ar está comprimido, ocupando esse espaço, ou seja, ele apertou o ar o máximo que pôde e chegou aqui e não vai mais apertar esse ar, tá? Ele está ocupando um espaço aqui. Quando paramos de pressionar o embolo, esse embolo aqui, o ar deixa de ser comprimido, ou seja, ele vai esticando. Sua elasticidade faz com que o ar volte a ocupar um espaço maior dentro da seringa, ou seja, ele foi, se esticando. Ele estava aqui nessa marquinha, ó. E com o tempo, a elasticidade fez com que o ar voltasse a ter um espaço maior dentro da seringa. Bom, meus amores, por enquanto é só, tá? Dúvidas lá no WhatsApp.